Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Crianças capixabas com má formação nos lábios e no céu da boca precisam viajar para outros estados para fazer a cirurgia de reparação do lábio leporino. A rede pública do Espírito Santo não faz esse tipo de procedimento. O problema foi debatido pelos deputados estaduais. A reportagem é de Gabriela Zorzal, da TV Assembleia do Espírito Santo. A Comissão de Saúde busca intermediar a oferta de tratamento público para a fenda palatina, conhecida como lábio leporino. A má formação dos lábios e do céu da boca é a anomalia mais comum entre os bebês. É uma má formação, né, já assim, embrionária, né, na gestação a partir da quarta, quinta semana, o lábio ele se funde, então forma o lábio e o céu da boca. Então essa é a má formação, então não tem essa fusão e fica essa fenda. É bastante comum, então a gente estima que 1 a cada 650 nascidos vivos, né, 1 a cada 650 bebês, eles têm essa má formação. Na maior parte dos casos, o tratamento inclui cirurgias simples, mas no estado, os pacientes do SUS precisam viajar para São Paulo. O governo paga o chamado TFD, tratamento fora do domicílio, que tem um custo maior. O Hospital Meridional, em Cariacica, é o único que oferece o serviço para a rede particular e busca ampliar a oferta para a rede pública. Atualmente, os pacientes eles que têm plano de saúde, os conveniados, eles têm esse acesso melhor. E nós tínhamos um convênio com uma ONG, que aí nós conseguíamos atender esses pacientes carentes. Porém, o convênio, a ONG, ela fornecia, né, o custo era bem baixo e a gente não conseguia atender todos esses pacientes pela ONG. Então, foi desfeito esse acordo com a ONG e nós queremos operar os pacientes pelo SUS, né, que esses pacientes, por eles serem a maioria de classe socioeconômica mais baixa, então nós queremos, né, ampliar isso para que nós consigamos atender pelo SUS, né, para atender realmente a todos que necessitam desse tratamento. Juntar força conosco, com a Comissão de Saúde e, enfim, com as outras comissões também, especialmente a Comissão de Assistência Social, com a deputada Eliana, levar pleito ao governador do Estado no sentido de que ele determine ao secretário de Saúde no sentido de que essa cirurgia seja feita aqui e pelo SUS também. O Espírito Santo já teve uma associação de pais e pacientes com fenda neopalatina, importante para o aconselhamento das famílias. Por problemas judiciais relacionados à gestão, a associação foi fechada em 2010. Os pacientes do estado, uma vez que a Profis fechou, eles ficaram sem referência nenhuma, tá? Então, muitas pessoas ainda me ligam, depois de 7 anos da associação fechada, procurando atendimento, que não existe mais aqui no estado, a não ser esse embrião que nós estamos tentando fazer ali no Meridional. Tem paciente sem tratamento no estado. O Senado retomou a tramitação da reforma do Código Penal. A proposta foi elaborada em 2012 por uma comissão de juristas que tinha a tarefa de atualizar o texto, que tem quase 80 anos. A reportagem é de Mariana Capello, da TV Senado. Muito obrigado. O senador Antônio Anastasia é o responsável pela análise do projeto e já adiantou que não tem pressa. E o objetivo fundamental da metodologia que adotei é tentar dividir a questão da parte geral e da parte especial. Repito, sem pressa, sem nenhum assodamento, com muita cautela, como demanda uma matéria com essa dimensão e com essa complexidade. A parte especial trata dos crimes em si, identifica cada um e define as penas. Já a parte geral é aquela que cuida das formas de aplicar a lei, das suas características gerais, e foi reformada em 1984. Uma sistematização da legislação penal brasileira pressupõe segurança e consistência na parte geral. A parte geral não deve ser adaptada periodicamente
porque está precisamente nela o germe para que todo o restante da legislação se adapte. Embora consideremos que a parte geral do Código Penal de 1984 seja infinitamente superior em técnica, em qualidade, adequação das suas soluções do que o projeto do PLS 236 veio a ser, guardado devido respeito ao esforço dos seus elaboradores, a parte geral de 1984, como toda obra humana, tem defeitos, tem pontos em que ela merece avançar. Foi na reforma da parte geral que incluíram a possibilidade de penas alternativas. A proposta em tramitação também mexe nesse ponto. Realmente é um ponto que tem que ser melhorado no Código Penal, tem que ser melhorado na nossa proposta, mas que jamais poderia ser resolvido dessa forma cômoda e pouco leal do projeto de lei 236. Na realidade, parece que o projeto de lei 236 não é muito favorável às penas alternativas porque ele restringe ainda mais a possibilidade de aplicação dessas penas. O texto estabelece penas mais rigorosas para os casos de homicídio e torna mais difícil a progressão de regime. Ele também enquadra a corrupção como crime hediondo e torna crime o financiamento ilegal de campanhas eleitorais, o enriquecimento ilícito de funcionários públicos e ainda os maus tratos a animais. Ele também cria a responsabilidade penal da pessoa jurídica. A própria ideia de responsabilizar uma pessoa jurídica significa que alguém vai responder pelo que decidiu outra pessoa. Isso não bate com os princípios básicos de direito penal. Aumento de pena para quem maltratar animais é o que defendem os participantes de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. A reportagem é de Verônica Honório, da TV Câmara. Os casos de maus tratos aos animais causam comoção na sociedade. Quem pratica o ato comete um crime e está sujeito a uma punição que varia de 3 meses a 1 ano. Em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, os debatedores defenderam o aumento da pena de forma proporcional ao dano causado. Ela é branda. Tá? Ela precisa de algumas mudanças, de algumas adaptações, porque assim como o crime contra as pessoas, existem várias tipificações, contra os animais também existe, desde um crime mais leve como um crime muito grave. A sociedade, ela evolui com seus próprios costumes. E na medida que o costume evolui, o direito evolui e a sociedade vai evoluir. Então a gente acredita que nesta geração ou na outra, a grande libertação dos animais, ela vai acontecer. O deputado Marcelo Álvaro Antônio ressaltou a importância de políticas educativas para a proteção dos animais e defendeu mudanças na lei para que as punições sejam efetivas. A gente quer que tenhamos políticas públicas no sentido de educação da população nas escolas, conscientizando exatamente isso, que os animais eles têm consciência, sentimentos e emoções também. A gente quer também mudar a legislação na questão da punição. A gente entende que é absolutamente impossível uma pessoa cometer atrocidades, maus tratos contra os animais e simplesmente ir a uma delegacia, assinar um termo circunstanciado e depois pagar meia dúzia de cestas básicas. E no quadro Vitrine de hoje você vai conhecer uma tradição que veio da África para o interior do Nordeste brasileiro, os congos de calçola. A reportagem é de Cristiane Rodrigues, da TV Assembleia do Rio Grande do Norte. O arreda deixa passar, ô senhora, nosso rei Dom Cariongo. O arreda deixa passar. O Congo é uma manifestação africana, né, que está no Rio Grande do Norte há bastante tempo e narra uma trajetória, uma luta entre 2 reinados, entre 2 irmãos, que é a rainha Ginga e o Dom Henrique, rei Cariongo. Esse auto ele é dramatúrgico, teatralizado, nele tem cânticos, batalhas, falam de santos. O Rosário de Maria, mas somente porque não vês, ó senhora, o Rosário de Maria. O Congo tem registro em São Gonçalo de mais de 70 anos. Eu já sou da 3ª geração de brincantes. O meu avô faleceu em 2010, era o mestre Lucas Teixeira. Com o falecimento do meu avô,
eu assumi o reinado de Congo, como rei de Congo. E o meu tio era o mestre Sérvulo Teixeira. Quando meu tio faleceu em 2013, eu assumi o reinado. Então, esse Congo ele vem de geração. É uma brincadeira que se iniciou no Sítio Breu, que era um lugarejo que fica às margens do rio Potengi, em São Gonçalo do Amarante, e eram feitos por homens trabalhadores, na sua grande maioria, homens que trabalhavam no campo, e que tinham como diversão essa brincadeira, esse alto popular. Oi, viva, viva, vamos festejar. Viva São Gonçalo, vamos festejar. Oi, viva, vamos festejar. Viva São Gonçalo, vamos festejar. A luta da Comissão Norte-Grandense Folclore é exatamente essa, de preservar, de apoiar, incentivar, entendeu? Então, os congos de São Gonçalo é um patrimônio desse, que deve ser respeitado pelos órgãos públicos, pelas iniciativas privadas, pela imprensa. A gente sabe que a maioria desses grupos, eles têm os seus participantes já idosos, já cansados. Então precisa também se ter uma renovação desses grupos, dos participantes. Nós temos hoje uma grande dificuldade. No meio de toda essa tecnologia, dessa globalização, é fazer com que os mais jovens compreendam essas brincadeiras como algo simbólico, uma manifestação espiritual, uma manifestação de valor. Oi, a nossa rainha foi coroada, nossa rainha foi coroada, com toda a força do vassalo, e viva a senhora do Rosário, e viva a senhora do Rosário. Oi, a nossa rainha foi coroada. A minha função na Congada é a rainha Ginga, e havia um confronto do irmão com ela, para ela poder tomar o reinado dele, e ela matou ele. Rainha Ginga é mulher de batalha, rainha Ginga é mulher de batalha, tem duas cadeiras, redor de navalha, tem duas cadeiras, redor de navalha. Eu tomei aquela vontade de participar de várias culturas, como a Congada, o bambelô, a capoeira, o samba de roda, que é praticado também na capoeira, folia de rua, que a gente faz mais às vezes aqui. E eu tomei aquele amor para fazer a cultura. Tem gente que fica me apontando, mas eu nem ligo, por causa que é uma coisa tão boa de se expressar. Nosso rei, nosso rei, nosso rei, não sou guerreiro. Nosso rei, nosso rei, nosso rei, não sou guerreiro. Oleiro, 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 quando vem prisioneiro. Oleiro, 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 quando vem prisioneiro. O que nós temos no Congo é o rei, a rainha, o embaixador, o mestre, né, e os brincantes. Como é uma hierarquia, né? Então o rei geralmente nunca faz nada, né? Ele vai ficar no trono sentado até ser convidado a dançar pelos brincantes, né? O mestre começa a cantar, que é a música do nosso rei, nosso rei, nosso rei dançou. Aí ele vai e dança. Nosso rei, nosso rei, nosso rei não sou guerreiro. Oleiro, 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 quando vem prisioneiro. Oleiro, 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 quando vem prisioneiro. Se não tiver continuidade, acabar, vai morrer. Então por isso que tem os brincantes aí tentando resgatar para a gente ter isso exaltado e estar no seu lugar de merecimento. Nós nos dedicamos, nós investimos, nós tiramos do bolso para fazer essa brincadeira. Nós precisamos de incentivo, então nós precisamos de investimento. E cabe ao poder público, aos órgãos competentes de cultura, tanto do município como do estado, como do Brasil como um todo, reconhecer essas nossas tradições. Saber que lá na pontinha tem gente se dedicando para manter a cultura viva. Cultura para mim, eu vivo isso. Eu não ganho dinheiro com cultura, mas eu vivo a cultura. Eu vejo no Congo uma forma de me expressar, de me comunicar, de manter a herança dos meus antepassados, de falar do meu avô, de falar da minha avó, de falar dos meus tios, de ter orgulho da minha história, da minha herança negra. Para seu trono. O Congo de Calçada não pode acabar em São Gonçalo do Amarante. Água do mar é azul, da costa embranquecer. O
programa de hoje fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens apresentadas, é só acessar a nossa página senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!